Depois de uma classificação sofrida contra a equipe do Juventude, o nosso foco agora será no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tem o Atlético Mineiro pela frente. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre os pontos que a gente deve ficar de olho ofensivamente e as preocupações defensivas que nós devemos ter em relação à equipe do Atlético Mineiro. Gente, aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo tenha cada vez mais qualidade e chegue em cada vez mais pessoas. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, o Grêmio tem compromisso contra o Atlético Mineiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo dentro de casa, às vésperas de uma final de campeonato estadual, né? O Clássico Grenal no próximo final de semana já também é decisivo, a gente sabe, mas também será dentro de casa. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro daqui a pouquinho tem uma peculiaridade que é a ausência do Arthur. Tem, obviamente, a estreia dos dois estrangeiros, do Nardoni e do Pérez, que a gente vai ver na sequência se devem começar como titular ou não. Mas agora a gente vai lá para o campinho tático para conversar sobre os pontos a serem observados e as preocupações que a gente deve ter para esse jogo contra a equipe do Galo. Bom, já aqui no campinho tático, com aquela que pode ser a provável escalação do Grêmio e da equipe do Atlético Mineiro, né? Já trabalhando com um Grêmio que imagino que vá com o Marcos Rocha como lateral pela direita, tirando o João Pedro do time titular. Gustavo Martins, e aqui tem um gosto bastante pessoal, ele ganhando a vaga em relação ao Balbuena. Vieri, Marlon, Noriega como primeiro volante, o Pérez, o argentino que pode fazer sua estreia ficando no banco de reservas. O Dodi na vaga do Arthur. Eu acho que sim, ele não vai começar com Gabriel Mack, ele não vai começar com Jefinho, ele não vai começar com Monsalve, ele vai com Dodi no time titular para ser esse segundo homem do meio campo. E como terceiro homem do meio campo, aí a estreia do argentino Nardoni, que fica pela primeira vez à disposição do técnico Luiz Castro. Pavão pela direita, o TT ainda é ausência, lá pela esquerda o Amuso e o Carlos Vinícius como centroavante. Imagino que esse vai ser o time do Grêmio. Do lado do Galo, tentei pegar aquilo que foi a base do time que encarou a equipe do América Mineiro e empatou em 1-1 lá na Arena MRV, porque o Galo ainda tá com um técnico interino, é o Lucas Gonçalves, o Eduardo Domingues já foi contratado, estará inclusive na Arena na partida de logo mais, mas ainda não comandou nenhum treinamento, então acho que a estrutura mantida será a dessa da partida contra a equipe do América, o Preciado sendo titular pelo lado direito como lateral, o Juan e o Júnior Alonso como dupla de zaga, Renan Lodge na esquerda, Dudu, Gustavo Scarpa, Maicon, aquele ex-Corinthians, Alan Franco e Vitor Hugo, que foi base do Flamengo, passou pelo Santos, e o centroavante sendo o Hulk. Algumas mudanças podem acontecer, a saída do Preciado para a entrada do Natanael e a saída do Júnior Alonso para a entrada do Vitor Hugo. Mudam os nomes, algumas características, mas não muda tanto assim a maneira de jogar. A gente vai dividir o jogo em 4 fases. Quando a bola está nos pés do Everson e o Atlético está tentando começar uma construção de jogada, como o Atlético se posiciona já no campo do adversário, e do lado do Grêmio a gente vai fazer a mesma coisa e vamos analisar os pontos que o Grêmio tem que ter atenção e os pontos que a gente pode explorar de um Atlético que é sim bem frágil. Começando por aqui, tá? Essa é a maneira como o Atlético Mineiro se posta dentro do campo na hora de sair jogando. A bola está aqui nos pés do Everson, vocês estão acompanhando. O Juan e o Júnior Alonso, os dois zagueiros, ficam alinhados. Ele alinha os dois volantes, o Maicon e o Alan Franco jogam lado a lado. O Vitor Hugo, que era o ponta pela direita, ele cai para dentro para formar esse quadrado junto com o Gustavo Scarpa, o Maicon e o Alan Franco. O Preciado sobe bastante para dar essa amplitude aqui pelo lado. O Renan Lodge fica posicionado um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais para baixo pelo lado esquerdo, porque aqui pela esquerda quem dá amplitude é o Dudu, e o Hulk fica aqui na frente. Assim o Atlético se posiciona para sair jogando. O Grêmio, e o Luiz Castro já falou disso na entrevista coletiva, na hora de marcar lá na frente, se posiciona num 4-2 com os dois volantes, a linha de 3 e o centroavante 1, ou seja, um 4-2-3-1 para marcar lá em cima. Aqui há um ponto de atenção que é essa saída de bola dos dois volantes aqui, né? A gente está vendo o Alan Franco e o Maicon. Aqui existe uma superioridade numérica contra o Nardoni. Se o Nardoni for titular, independente de quem seja, se for o Mack, se for o Monsalve, qualquer jogador que possa aparecer por aqui, a dúvida vai ser a mesma porque a estrutura se mantém. O Nardoni vai ter que ou ir no Maicon ou ir no Alan Franco e assim o jogador fica livre. Curioso para ver se o Luiz Castro vai pedir que de repente o Amuso caia para dentro e o Marlon vai em cima do Preciado, e assim tu tem o Amuso marcando o Alan Franco e o Nardoni podendo colar no Maicon, ou se tu vai pedir, se o Luiz Castro vai pedir que isso aconteça do outro lado, né? O Nardoni vai colar no Alan Franco e o Pavon cai um pouquinho para dentro para marcar o Maicon aqui, e aí tu adianta o Marcos Rocha no Dudu e deixa o Renan Lodge um pouquinho mais livre para fazer essa saída. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai conseguir consertar isso, mas aqui já há um ponto a ser observado.
um dos volantes, a não ser que o Luiz Castro peça para que um ponta marque, ele vai ficar livre e vai ter tranquilidade para sair jogando. E o Maicon, principalmente, tem muita qualidade para fazer essa saída. Ele pode optar por tentar descer o Carlos Vinícius para cá, para marcarem os dois assim, mas não é uma coisa que ele tem feito nos jogos. A gente viu como no Clássico Grenal, por exemplo, que o Inter saía com 2 volantes, a gente sofreu bastante, porque se o Dodi adiantar, o Vitor Hugo fica livre para receber esse passe aqui. Então, curioso para ver, mas é um ponto a ficar atento, que é essa saída de bola com 2 volantes. Mas quando o Atlético consegue vencer essa primeira linha de marcação e avançar, ele chega no campo do adversário. E como é que ele se posiciona no campo do adversário? Dessa maneira. Ele mantém a estrutura, tá? Ele mantém os 2 zagueiros alinhados, o Maicon e o Alan Franco também alinhados, porque o objetivo é criar esse quadrado no campo do adversário. Vitor Hugo, Alan Franco por aqui, Maicon e Gustavo Scarpa, como um quadrado criando superioridade numérica. Aqui a gente está podendo acompanhar, vou destacar para vocês aqui, nesse setor de meio campo, a gente está falando de 3 jogadores da equipe do Grêmio, Noriega, Nardoni e Dodi, e aqui de novo, não importa o nome, a estrutura que o Grêmio marca quando o adversário consegue vencer essa primeira fase aqui, chegar com a bola no campo dele, é dessa maneira, o Grêmio se posiciona num 4-1-4-1, e aqui já existem 4 jogadores do Atlético Mineiro para 3 jogadores do Grêmio. Então aqui é um ponto a ser observado. E vocês já podem ver que o Noriega vai ter dúvida. Ou ele vai no Scarpa, ou ele vai no Vitor Hugo. Sem contar que existe um Hulk com muita liberdade para poder se movimentar por aqui e receber essa bola nesse espaço. Ele é um cara com muita movimentação e isso pode fazer bastante a diferença. Então aqui é o ponto. Um quadrado, 4 jogadores do Atlético contra 3 jogadores do Grêmio. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai tentar consertar isso, mas aqui a ideia é aproximar os bons. Scarpa, Vitor Hugo, Alan Franco e Maicon e o Hulk também, todos muito próximos para fazer triangulação, para trocarem passes, até que alguém consiga infiltrar para fazer a finalização. De novo, um ponto a ser observado, vamos ver como é que o Luiz Castro vai tentar corrigir isso, mas aqui é um ponto nevrálgico dessa partida entre Grêmio e Atlético Mineiro, onde o Galo pode levar uma certa superioridade, por isso é importante. A gente está ciente desse espaço, né? O Scarpa, por mais que ele jogue como um terceiro homem no meio campo aqui, nesse tripé, né? Na hora que o Galo tem a bola, ele vira muito mais um meia aqui pelo lado esquerdo, bem à frente do Maicon e bem à frente do Alan Franco, e se posiciona mais próximo da área do adversário, onde ele é muito perigoso. Mas nós teremos a bola, né? A gente não vai ter um jogo em que a posse de bola do Galo é de 100%, que nem vai ter a posse da bola. E como é que nós vamos atacar? Vamos dividir o jogo nos mesmos momentos. A primeira fase de construção. Aqui o Grêmio tendo a bola no pé do Everton, o Atlético Mineiro ele marca num 4-1-4-1 o campo inteiro. Indiferente se o Grêmio está no campo de ataque ou está no campo de defesa, o Atlético Mineiro se posiciona dessa maneira. Mas além de se posicionar assim, não é uma marcação tão forte individual, a gente já vê os espaços que aparecem. E aqui a importância tanto de Nardoni quanto de Dodi ou de quem jogar por aqui. Aproveitar esse espaço. Porque o Alan Franco ou marca o Dodi ou sobe para pressionar o Vieri. E geralmente ele sobe para pressionar o zagueiro. Tá? Assim, o Grêmio vai ter um pouquinho de liberdade para jogar, né? Eu tô dando uns exemplos de linha de passe aqui, porque essa primeira pressão do Atlético Mineiro não é tão intensa. Por mais que o Dudu seja bom jogador, ele não pressiona com tanta intensidade assim. O Gustavo Scarpa também não faz isso, o Hulk também não faz isso. Alan Franco e Vitor Hugo fazem um pouco mais, até pela idade, pela característica, eles conseguem pressionar um pouco mais. Mas principalmente aqui pelo lado direito, o Grêmio vai ter bastante liberdade para jogar, pode achar o Gustavo Martins que vai achar o Noriega, e o Noriega que se posicione no meio, né, desse quadrado, desse losango de jogadores da equipe do Atlético Mineiro. Aqui o Noriega pode ter um pouquinho de liberdade para dominar, girar, fazer essa bola chegar no Dude, dominar, girar, fazer essa bola chegar no Nardoni e fazer com que o Grêmio consiga avançar. Ou seja, eu imagino que a gente vai ter bastante liberdade para sair jogando. É aquele famoso joga e deixa jogar. O Atlético Mineiro é uma equipe que deixa bastante a equipe adversária jogar e ter tranquilidade, principalmente quando a bola está no pé dos seus zagueiros e nos seus primeiros volantes. E isso vai ajudar bastante a gente a construir. Mas então, e quando a gente passa do meio campo, como é que fica a situação? Ela fica dessa maneira aqui, tá? O Atlético mantém a estrutura. Diferente do Grêmio que modifica o seu posicionamento, o Atlético mantém. Aqui a gente está vendo o Atlético num 4-1-4-1, né? O primeiro volante, que é o caso do Maicon, e o Dudu aberto por aqui, o Gustavo Scarpa, o Alan Franco e o Vitor Hugo aqui alinhados. A ideia é novamente aproveitar esse espaço aqui. Dodi e Noriega. E principalmente esse aqui pelo lado direito.
porque o Gustavo Scarpa não é um grande marcador. Ele é inteligente, ele tenta fechar esse espaço, mas o que eu imagino é que o Nardoni ou quem jogar por aqui vai ter bastante liberdade para se movimentar, para ocupar esse espaço aqui às costas desse volante do lado esquerdo do Atlético. E aí vai ter o Gustavo Martins para conduzir por aqui e conseguir encontrar esse espaço. Mas o Atlético se defende assim, de novo, a importância desses jogadores nesse espaço aqui, tanto o Nardoni quanto o Dodge. O Dodge pode descer para buscar? Claro que pode. O Amuso pisa por dentro, o Marlon ocupa o lado, e assim a gente tem jogadores ocupando esse espaço aqui, que ele vai ser fundamental para que a gente consiga a vitória. Essas costas do Alan Franco, que não sabe se pressiona o Amuso, que não sabe se pressiona o Dodge, e o Maicon tendo que dividir referência. Ou ele vai no Amuso, ou ele vai no Nardoni. Se aqui não for o Amuso, né? Se aqui for o Dodge, ou o Mac, independente de quem você acha que seja, a estrutura é a mesma, ou ele vai no Dodge, ou ele vai no Nardoni. O único ponto que coloco de asterisco e de atenção aqui, se o Luiz Castro optar, e muita gente está pedindo o Mac pela boa partida que ele fez, né, no jogo contra a equipe do Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, é se o Mac vai conseguir marcar nesse espaço aqui. Se o Mac vai conseguir ocupar esse espaço, marcando aqui e tendo que pressionar o Alan Franco, tendo que fechar o Vitor Hugo. Eu não sei se ele conseguiria fazer isso, por isso eu imagino que ele não vai começar o jogo. Acho que quem começa o jogo por aqui será o Dodge. Acho que é mais ou menos por aí. Alguns espaços que a gente tem que prestar atenção, algumas vantagens que o Atlético Mineiro vai tentar ter. Vocês observaram aí aquele quadrado no meio-campo, né? De Gustavo Scarpa, de Vitor Hugo, de Maicon e também do Alan Franco. A gente tem que ter muito cuidado ali, porque ali há uma clara superioridade numérica. Existem 4 jogadores do Atlético para 3 jogadores da equipe do Grêmio, o Hulk podendo se somar aquele setor ali, e aí ficam 5 jogadores do Atlético contra 3 jogadores do Grêmio, e esse é um pontinho de atenção. Ofensivamente, a mesma coisa, aquele espaço ali, do lado do primeiro volante, atrás dos segundos homens de meio campo da equipe do Atlético Mineiro, é onde o Grêmio pode ter bastante liberdade. Um outro ponto de destaque que vale sempre rápido, o Atlético Mineiro é um time que pressiona muito mal o portador da bola. Ele dá muita liberdade para o time adversário jogar e a gente tem qualidade para conseguir explorar isso. Gostou do conteúdo? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso ajuda bastante. A gente bateu a marca dos 1.500 inscritos, fico muito agradecido e a gente vai por cada vez mais. Continua que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!